pessoal, hoje vamos dar continuidade ao capítulo sobre a evolução dos modelos atômicos e vamos ver hoje a parte 2, tá? Nas aulas anteriores vimos o modelo atômico, né, de Dalton, que é aquele modelo da bola de bilhar, que o átomo ele é considerado uma esfera rígida, maciça, indestrutível, indivisível, tá? Aí, com o passar dos anos, tivemos um novo modelo atômico, que foi o modelo atômico de Thomson, que é conhecido como modelo do pudim de passas, que ele é uma esfera positiva e sobre essa esfera positiva temos os elétrons, tá? Que são essas partículas aí de cargas negativas. O outro modelo atômico que vimos foi o modelo de Rutherford, né? Com aqueles experimentos com a lâmina de ouro, a partícula alfa. Rutherford propôs um novo modelo atômico em que o átomo ele teria agora um núcleo denso positivo e que ao redor desse núcleo estaria a eletrosfera, onde estavam os elétrons, que são partículas de carga negativa. Dentro desse modelo de Rutherford foi aprimorado por Tedrick, que foi que ele descobriu o nêutron, né, que é uma partícula que está no núcleo de um átomo. Então, o átomo agora tem um núcleo. Nesse núcleo tem os nêutrons e os prótons, né? Os nêutrons são partículas que não possuem cargas, tá? E os prótons são partículas de cargas positivas. E ao redor do núcleo temos então a eletrosfera, onde estão os elétrons. Hoje vamos ver o modelo atômico de Bohr, tá? Que foi, depois de Rutherford, Bohr foi e fez a sua nova proposta para o modelo atômico. Bom, pessoal, recordando então o último modelo atômico, tá? Que é um núcleo, um átomo, né? Que contém um núcleo com cargas positivas e partículas que não possuem cargas, tá? Ao redor desse núcleo temos a eletrosfera, que é de carga negativa. A ideia ficou o seguinte para a gente poder descobrir. Sabendo-se que as cargas positivas, ela tem uma atração com as cargas negativas, então por que o núcleo tá atraindo continuamente esses elétrons ao redor aí do núcleo do átomo? Porque esses elétrons não estão se chocando contra o núcleo, já que tem uma atração tão intensa aí com eles. Então é em cima dessa proposta aí, né, dessa pergunta, que Bohr foi e fez a teoria dele, falando o seguinte, pessoal, que o átomo ele tem sim um núcleo, que esse núcleo ele tem partículas de cargas positivas, que são os prótons, e tem partículas também que não têm cargas, que são os nêutrons, tá bem? E que ao redor do núcleo continua tendo a eletrosfera, onde estão os elétrons. A ideia de Bohr é que os elétrons estão localizados na eletrosfera por órbitas circulares, por camadas circulares, certo? Em cada órbita contém uma quantidade exata aí de elétrons, porque cada elétron apresenta uma quantidade de energia aí constante. Então, os elétrons eles não estão simplesmente soltos, tá bem? Eles não estão soltos ali na eletrosfera. Eles estão localizados em camadas, distribuídos em camadas. Por isso que os elétrons não vão direto se chocar com o núcleo de um átomo, porque ele está ali certinho na sua camada, tá? Ele diz mais que um elétron na sua órbita, ou seja, na sua camada, ele não perde e nem ganha energia espontaneamente, tá bem? O que é que a gente quer dizer com isso aqui? É que o elétron, se ele está aqui na camada 1, como vocês podem ver aqui na imagem, camada 1 representado pela letra K, isso não quer dizer que esse elétron ele vai para a camada 2, que está representado pela letra L, espontaneamente, não. Ele está aqui, daqui a pouco o elétron foi para outra camada, para uma camada mais externa, mais longe do núcleo. Não acontece assim, espontaneamente. Para que um elétron ele saia da sua camada, é necessário que o elétron receba uma quantidade de energia. Pode ser energia na forma de calor, elétrica, enfim. Recebeu energia, aí sim que esse elétron ele vai sair da sua camada para ir para uma camada mais externa. Mas só que esse elétron, pessoal, ele não vai permanecer nessa camada mais externa, não. Tá bem? Veja bem aqui. O elétron, quando ele absorve uma quantidade de energia,
tá? Ele pula de uma camada mais interna. O que é uma camada mais interna? É aquela camada mais próxima do núcleo, tá bem? Para uma camada mais externa, ou seja, uma camada mais longe do núcleo. Ele absorve energia e salta de uma camada mais interna para uma camada mais externa. Essa quantidade de energia a gente chama de quanto de energia. Quanto? Tá? Vocês podem ver aqui na imagem, a gente tem um elétronzinho, temos aqui essa órbita aqui circular, que é vamos chamar de camada aí, da camada aí da eletrosfera. Então temos um elétron aí nessa camada. Esse elétron, ao receber energia, digamos que seja o calor, receber uma fonte aí de calor. O que é que vai acontecer com esse elétron? Ele vai pular dessa camada mais interna para uma camada mais externa, ok? Mas ele não fica nessa camada mais externa. Por que não? Porque a quantidade de energia que ele absorve, ele perde também. Tá bem? Isso é muito rápido que isso acontece. Ele absorveu a energia ficou acima do que comporta para ele, aí ele retorna para sua camada de origem. Então, vejam bem, o elétron, ao retornar o nível mais interno, ou seja, o nível dele, o nível que ele estava no início, tá bem? O elétron, ele emite uma quantidade de energia, ou seja, um quanto de energia, igual ao absorvido em intensidade. Só que esse quanto de energia, ele é visível para nós, tá? Ele apresenta, então, uma luz, que a gente chama, então, de fóton. Como vocês podem ver aqui na imagem, o elétron retornando aí para a sua camada de origem e emitindo um fóton de luz. O que é um fóton? Um fóton é uma luz visível que temos aí no nosso dia a dia. Então, agora, modelo atômico de Bohr. Eu tenho um núcleo, continua tendo aquela mesma ideia de núcleo e eletrosfera. Porque os elétrons, eles não se chocam com o núcleo de um átomo, já que no núcleo tem carga positiva e os elétrons eles são de cargas negativas. Porque o elétron ele está localizado em órbitas estacionárias ali, órbitas exatas. Cada órbita tem uma quantidade exata de elétrons. Mas esse elétron ele pula de uma camada mais interna para uma mais externa? Sim. Quando? Quando ele recebe uma quantidade de energia, tá bem? Mas quando ele recebe essa quantidade de energia, ele pula de uma camada mais interna para uma mais externa, mas ele não fica nessa camada mais externa. Ele tende a retornar para a sua camada inicial. Quando ele retorna para a sua camada inicial, ele emite simplesmente um fóton de luz, tá bem? Que é essa luz visível aí que nós vemos no nosso dia a dia. Então, eu trouxe aqui para vocês a representação exata do que acontece com o núcleo de um átomo, com os elétrons, né, ao redor do núcleo de um átomo. Então, ele está numa camada mais interna, pula para uma camada mais externa, ok? Pulou. Recebeu energia, pulou. Vai ficar lá? Não. O que é que vai acontecer? Ele vai da camada mais externa, que foi para onde ele estava, né? Ele retorna para sua camada de origem, que é aquela camada mais interna, ok? Só que quando ele retorna, tá? Ele emite, então, esse fóton de luz, ok? Gente, esse fóton de luz, ele é visto por nós nos fogos de artifício. Esse é um dos maiores exemplos, tá bem? Dependendo do elemento químico, esse fóton de luz, ele tem uma cor característica. Eu trouxe aqui para vocês 4 exemplos, tá? De fogos de artifício com os elementos químicos. Por exemplo, o estrôncio, que é elemento químico. O elétron do estrôncio, quando ele recebe energia, tá, na forma de calor, que é o fogo, ele pula da camada 2 e vai para a camada 3. Ele não fica na camada 3, os elétrons. Ele volta rapidamente para a camada 2. Quando ele volta para a camada 2, ele emite o fóton de luz. A luz, conseguimos ver ela no fogo de artifício na cor vermelha, tá bem? Temos mais um exemplo aqui, o bário. O bário, os elétrons, quando recebem uma quantidade de energia, então, ele parte da camada 2 e vai para a camada 4. A mesma quantidade de energia que ele absorveu, ele libera, tá bem? Então, quando ele libera essa quantidade de energia, ele libera na forma de fóton de luz. Então, ele sai da camada 4 e retorna para a camada 2, emitindo aí pra gente uma cor verde, um verde azulado. Temos o cobre também, tá? Ele emite uma cor azul. O cobre, ele parte os elétrons ali do átomo de cobre, parte da camada 2, tá? E vai para a camada 5. Absorve essa quantidade de energia e vai para a camada 5. Quando ele retorna, ele emite um fóton de luz,
tá bem? Na cor azul. E, por último, aqui temos mais um exemplo que é uma mistura de dois elementos químicos, tá? Então, não só um elemento a gente pode ter essa cor, mas a mistura de dois, ao receber a quantidade de calor, ocorre essa reação química, que é o estrôncio e o cobre, tá? Essa mistura aí, então, essa substância, ele parte da camada 2, vai para a camada 6, ok? Quando ele retorna para a sua camada de origem, aí mostra uma cor, mostra uma foto de luz na cor violeta, tá bem? Bom, temos aqui o modelo atual. O modelo atual, ele diz o seguinte, continua tendo um núcleo com prótons e nêutrons, prótons de cargas positivas, tá? Os nêutrons que não possuem cargas, tá bem? Ao redor do núcleo temos a eletrosfera, onde estão os elétrons, agora localizado em camadas, tá bem? Cada camada comporta uma quantidade exata de elétrons, vamos ver daqui a pouco quantos elétrons é possível em cada camada ao redor do núcleo, tá? E trouxe aqui mais essa tabelinha para vocês, a massa de um próton equivalente a 1, carga positiva, o nêutron tem massa próxima ao próton, tá? Massa 1 também, mas carga 0. O elétron é cerca de 1836 vezes massa dele, a massa dele é menor que o próton e o nêutron, e de carga, então, negativa. Bom, turma, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido o assunto. Vou deixar uma atividade proposta para vocês, que eu vou enviar no grupo. E até a próxima aula. Tchau, tchau!